Vamos arrancar o band-aid. Hollywood adora exibir suas crianças fofas e talentosas, mas por trás do tapete vermelho e dos flashes há um lado mais sombrio que ninguém quer discutir. Já se perguntou o que acontece quando estrelas mirins crescem e acabam direto em uma fila de reconhecimento policial? Como alguém passa de sitcoms familiares e sucessos de bilheteria para fotos de prisão e tribunais? Fique por aqui, porque algumas dessas quedas são tão incríveis que você vai se perguntar se alguém realmente escapa da fama infantil. Ryan Grantham. Se você pensava que estrelas mirins só podiam cair até certo ponto, a história de Ryan Grantham fará você pensar novamente. Conhecido por milhões como o garoto de rosto doce de Diário de um Banana e Riverdale, Grantham passou das telas canadenses para as manchetes internacionais por razões que nenhum pai, fã ou agente poderia ter previsto. Em março de 2020, Grantham atirou e matou a própria mãe. Não em um acesso de raiva, não por acidente, mas pelo que ele chamou de um ato de misericórdia. Então, ficou ainda mais assustador. Ele carregou seu carro com armas e coquetéis Molotov e, de acordo com relatórios policiais, partiu com planos de atacar autoridades do governo, incluindo o primeiro-ministro canadense ou até mesmo sua própria universidade. Mas, em vez de cometer mais violência, Grantham se entregou. Avaliações psiquiátricas pintaram o retrato de um jovem em espiral, com transtornos de humor não tratados, problemas com álcool e abuso de substâncias. O drama no tribunal que se seguiu não apenas arruinou sua reputação, mas também acabou com sua liberdade. Em setembro de 2022, ele foi condenado à prisão perpétua. Sua queda trágica é um lembrete brutal de que a fama na infância, as lutas com a saúde mental e a violência no mundo real podem colidir de maneiras que ninguém espera. Nenhuma outra queda de uma estrela infantil deixou uma cicatriz tão profunda na indústria. Ricardo Medina Jr. vestiu um traje de Power Ranger e salvou o dia na tela. Fora das telas, ele foi manchete por um crime tão bizarro quanto brutal. Em 2002, Medina vestiu-se como Cole Evans, o Red Lion Ranger em Power Rangers Wild Force, vivendo a fantasia de toda criança dos anos 90. Mas, em 2015, seu roteiro na vida real tomou um rumo violento. Após uma discussão acalorada com seu colega de quarto, as coisas passaram de tensas a aterrorizantes. Medina pegou uma espada, do tipo que você esperaria que um Power Ranger usasse, e esfaqueou seu colega de quarto depois que uma porta foi arrombada durante a briga. Medina alegou legítima defesa, mas o tribunal não comprou a história de super-herói. Ele acabou se declarando culpado de homicídio culposo e recebeu uma sentença de 6 anos de prisão. O julgamento tornou-se um circo midiático, com o pai do colega de quarto desejando abertamente que a reputação de Medina fosse completamente e permanentemente destruída. Fãs que antes o viam como um herói ficaram atônitos. Sem arco de redenção, sem segundas chances, apenas um conto de advertência sobre como fantasia e realidade podem colidir com consequências mortais. No caso de Medina, a única coisa mais dramática do que suas batalhas na tela foi a real que o colocou atrás das grades. Drake Bell. Em um tempo, Drake Bell era a realeza da Nickelodeon. A estrela de Drake and Josh, ele era o galã com quem toda criança queria sair e em quem todos os pais confiavam. Mas a fama tem uma maneira cruel de testar as pessoas, e a era de menino de ouro de Bell rachou em público. Seu primeiro confronto com a lei foi um Dewey em 2010, mas as coisas pioraram. Em 2016, ele foi reincidente e passou uma noite atrás das grades com uma sentença de 4 dias e 4 anos de liberdade condicional. O verdadeiro choque veio em 2021. Bell foi acusado de crimes que abalaram sua base de fãs e viraram sua carreira de cabeça para baixo, por colocar em perigo um menor, decorrente de mensagens e contato inapropriados com uma menina menor de idade. Embora ele tenha se declarado culpado e sido condenado à liberdade condicional e serviço comunitário, os detalhes abalaram quem cresceu assistindo a ele. Bell tentou controlar os danos, lançando um vídeo no Instagram para defender suas ações, mas a mancha em sua reputação permaneceu. Antes o cara engraçado favorito da América, Drake Bell agora está no hall da fama das estrelas cujas vidas reais destroem suas carreiras e provam que o charme da TV não pode salvá-lo das consequências do mundo real. Shia LaBeouf. A jornada de Shia LaBeouf, do Disney's Even Stevens ao estrelato de bilheteria, já foi bastante selvagem, mas sua ficha criminal é ainda mais longa do que sua página no IMDb. Os problemas de Shia começaram cedo. Ele foi preso por roubo antes mesmo de completar 10 anos. Em 2007, após tentar esfaquear um vizinho, ele teve seu primeiro contato real com a prisão. Os anos seguintes parecem uma coletânea dos maiores crimes. Infrações por dirigir sob a influência, brigas de bar e um momento notório em 2014, quando ele foi retirado à força de um show da Broadway após interromper a apresentação e dar um tapa em um ator. E Shia nunca tirou o pé do acelerador. Houve mais colapsos públicos, incluindo desabafos bêbados na rua, um confronto com a lei por atravessar fora da faixa e uma série de alegações perturbadoras de ex
seus parceiros. Mesmo quando ele reconheceu seu comportamento destrutivo, sua carreira continuou a se recuperar até que os processos e escândalos públicos se acumularam mais do que suas receitas de bilheteria. A saga de Shia é prova de que mesmo as crianças mais talentosas de Hollywood não podem escapar para sempre de seus piores impulsos. Para LaBeouf, o drama fora das telas se tornou o evento principal, e ninguém sabe o que vem a seguir. Robert Blake. Robert Blake era a realeza de Hollywood antes mesmo de poder andar de bicicleta. Quando criança, estrelou em Little Rascals e recebeu aclamação da crítica em filmes como In Cold Blood, mas foi seu papel na vida real em um dos casos de assassinato mais notórios da história de Hollywood que cimentou seu legado por todos os motivos errados. Em 2001, após um jantar fora, a esposa de Blake, Bonnie Lee Bakley, foi encontrada baleada em seu carro. A arma do crime? Jogada em uma lixeira próxima. A investigação? Um sonho para tabloides e um pesadelo para detetives. Blake passou meses atrás das grades aguardando julgamento, acusado de orquestrar o assassinato de sua esposa. 2 dublês afirmaram que ele tentou contratá-los como assassinos, mas seus testemunhos não se sustentaram no tribunal. Em uma reviravolta dramática, Blake foi absolvido de todas as acusações criminais. Mas a história não terminou aí. A família de Bakley processou-o no tribunal civil e ganhou com um julgamento que considerou Blake responsável pela morte dela e que devia 30 milhões de dólares. Hollywood adora um retorno, mas a história de Blake é uma épica de advertência. Ele passou de pequeno travesso da América a um nome para sempre ligado ao crime e ao drama de tribunal. Prova de que, às vezes, as reviravoltas da vida real são mais sombrias do que qualquer coisa já filmada. Lindsay Lohan. Poucas estrelas mirins percorreram a montanha-russa de Hollywood como Lindsay Lohan. Ela surgiu com Operação Cupido e rapidamente se tornou a rainha da era dos filmes adolescentes. Sexta-feira, muito louca, Meninas Malvadas, ela estava em toda parte. Mas à medida que a fama de Lohan crescia, sua vida privada começou a desmoronar. O mundo assistiu à sua transição de querida da Disney a alvo dos tabloides, com cada manchete ficando mais sombria. Sua saga criminal começou em 2007 com uma acusação de dirigir embriagada que fez os apresentadores de programas noturnos rirem e as revistas de fofocas salivarem. Mas isso foi apenas o ato de abertura. Em poucos meses, ela foi presa novamente, cumprindo um dia na prisão e recebendo liberdade condicional e serviço comunitário. Os anos seguintes se transformaram em um carrossel de tribunais. Faltou às sessões de aconselhamento, pulou audiências no tribunal, violou a liberdade condicional, tudo enquanto os paparazzi seguiam cada movimento seu. Em 2010, foi condenada a 90 dias de prisão por faltar às sessões de aconselhamento, embora tenha cumprido menos de 2 semanas. Como se isso não bastasse, Lohan foi presa por roubar um colar caro em 2011. Seu tempo sob custódia? 5 horas antes de pagar fiança. Até mesmo uma acusação de agressão em uma boate em 2012 resultou apenas em uma breve passagem pela custódia policial. Apesar de tudo, sua carreira em Hollywood oscilou, mas nunca se apagou completamente. A história de Lohan é uma montanha-russa que mostra como é fácil para um ícone infantil perder o rumo quando fama, fortuna e liberdade colidem. Agora, com cada tentativa de retorno, há sempre essa sombra, prova de que nem mesmo a rainha adolescente favorita da América conseguiu escapar do seu próprio caos. Orlando Brown. Lembra do Ed Thomas de As Visões da Raven? Orlando Brown era o ajudante cômico que toda criança adorava, mas por trás das piadas, sua vida real se tornou um conto de advertência sobre o estrelato infantil que deu errado. Depois que os holofotes do Disney Channel se apagaram, os problemas de Brown se multiplicaram. Seu primeiro grande confronto com a lei ocorreu em 2016, quando uma disputa doméstica com sua namorada em um estacionamento da polícia levou a acusações de agressão e posse de drogas. O detalhe? Os policiais encontraram metanfetamina com ele durante a prisão. Não parou por aí. Em 2018, Brown foi preso várias vezes por roubo, posse de drogas e mais distúrbios domésticos. A cada vez, as fotos de prisão se tornavam um pouco mais infames e as manchetes um pouco mais tristes. Em um ponto, ele cumpriu 23 dias por suas acusações e suas lutas com a saúde mental se tornaram de conhecimento público após uma aparição notória no Dr. Phil. A espiral descendente de Brown foi tão pública que até suas tentativas de recuperação foram assistidas por milhões. Por um breve momento, parecia que ele tinha dado a volta por cima, abraçando a sobriedade e falando abertamente sobre seu passado. Mas o dano estava feito. A jornada de Orlando Brown, de estrela de sitcom a manchete serial, estava completa. Sua história é um alerta para jovens estrelas em todos os lugares. Mesmo as crianças mais engraçadas do ramo podem desmoronar quando as risadas cessam e os holofotes se afastam. Jeremy Jackson. Para uma geração, Jeremy Jackson foi Hobie Buchanan, o garoto bronzeado e despenteado correndo pela praia de Baywatch. Mas por trás do sol da Califórnia havia uma batalha contra o vício que acabou por lançar sua vida em uma espiral descendente. O uso de drogas por Jackson começou cedo. Maconha, cocaína, êxtase, metanfetamina, tudo. Aos 19 anos, ele já estava cumprindo pena de prisão por posse de drogas. Isso foi apenas o começo. Avançando para 2015,
15. E Jackson se viu novamente nas manchetes por roubo e esfaquear um homem. A história era quase cinematográfica. Jackson alegou que foi vítima de roubos consecutivos e agiu em legítima defesa. Mas o tribunal tinha outras ideias. Embora ele tenha evitado acusações pelo primeiro esfaqueamento, um segundo incidente em que ele esfaqueou uma mulher durante uma tentativa de roubo de carro fracassada lhe rendeu 270 dias na prisão e 5 anos de liberdade condicional. Fãs que cresceram assistindo-o resgatar turistas afogados mal podiam acreditar. A imagem impecável de salva-vidas estava oficialmente arruinada. A diferença entre seus heroísmos na tela e o caos fora dela era gritante, e um lembrete de que as marés em Hollywood podem mudar num instante. Para Jeremy Jackson, a queda de garoto de ouro da TV para a presença constante nas manchetes foi dramática, confusa e dolorosamente pública. Jake Lloyd. O rosto de Jake Lloyd está para sempre gravado na história do cinema como o jovem Anakin Skywalker, o menino com um grande destino em A Ameaça Fantasma. Mas a adoração rapidamente se transformou em reação negativa. E quando ele era adolescente, Lloyd havia abandonado a atuação completamente, amargurado pelo bullying incessante dos fãs e da imprensa. O que aconteceu a seguir foi um desastre em câmera lenta. Nos seus 20 anos, Lloyd estava lutando com problemas de saúde mental e questões legais. Em 2015, ele atingiu o fundo do poço com uma perseguição policial em alta velocidade que terminou com 4 acusações criminais. Ele passou quase um ano na prisão, incapaz de pagar a fiança, e foi eventualmente transferido para uma instituição psiquiátrica, depois que sua mãe revelou que ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Por um tempo, Lloyd foi a história de advertência de Hollywood, mais uma criança que não conseguiu lidar com a pressão. Mas, ao analisar mais a fundo, é difícil não vê-lo como uma vítima de um sistema que devora seus jovens. O universo de Star Wars pode ter prometido esperança e redenção, mas para Jake Lloyd, a realidade foi muito mais dura, cheia de desprezo público e dor pessoal. O mundo que o viu ascender como o escolhido também assistiu à sua queda, provando que nem mesmo a força pode salvá-lo do lado sombrio de Hollywood. Amanda Bynes. Amanda Bynes foi uma vez a rainha indiscutível da Nickelodeon. Uma força cômica com seu próprio programa e um caminho rápido para o estrelato no cinema. Mas se alguém parecia destinado a um final feliz em Hollywood, sua jornada acabou sendo tudo menos isso. O desmoronamento público de Bynes começou em 2012 com uma prisão por dirigir sob influência, seguida por acusações de atropelamento e fuga. As manchetes eram implacáveis. Acidentes de carro, direção imprudente e desabafos bizarros nas redes sociais. As coisas pioraram em 2013, quando ela foi pega com apetrechos de drogas e, em um momento digno de uma sitcom ruim, jogou as evidências pela janela do apartamento quando a polícia chegou. Ela passou a noite na delegacia e, logo depois, foi colocada sob observação psiquiátrica. Nos anos seguintes, a vida de Amanda esteve sob uma tutela, com seus pais tomando suas decisões legais e médicas. Durante todo esse tempo, os fãs assistiram em choque e com o coração partido, enquanto a história de Bynes se tornava um símbolo de quão rapidamente a indústria pode consumir suas estrelas mais brilhantes. Mas há uma reviravolta. Nos últimos anos, Amanda começou a reconstruir sua vida, obtendo um diploma e falando abertamente sobre sua recuperação. Ainda assim, seu legado está para sempre marcado por um sistema de Hollywood que a fez, a quebrou e a deixou para limpar a bagunça em público. Edward Furlong. A grande chance de Edward Furlong veio no sucesso de bilheteria O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Ele interpretou John Connor, o adolescente esperto das ruas que um dia salvaria a humanidade. Por um momento, parecia que Furlong poderia conquistar Hollywood, mas a fama teve seu preço. As câmeras eventualmente pararam de filmar, e o que se seguiu foi uma sequência da vida real cheia de vícios, prisões e arrependimento. As lutas de Furlong começaram com uma overdose de heroína em 2001, e não demorou muito para sua foto de prisão aparecer nos tabloides. Em 2004, ele foi detido por intoxicação pública após causar uma cena em um supermercado, mas isso foi apenas o aquecimento. Ele acumulou acusações de violência doméstica, tempo em instituições psiquiátricas e repetidas violações de ordens de restrição. Em um ponto, Furlong foi condenado a 6 meses de prisão por violar a liberdade condicional e uma ordem de restrição. Não foi apenas um incidente, foi uma longa e dolorosa espiral que se estendeu por anos. Toda vez que os fãs esperavam por um retorno, talvez uma surpresa na franquia Terminator, surgia outra manchete, outra briga, outra prisão, outra chance perdida de redenção. A história de Edward Furlong não é apenas sobre uma estrela mirim que perdeu o rumo. É sobre o poder brutal do vício e a pressão implacável da fama precoce. Ele foi o garoto que interpretou a última esperança da humanidade, mas no final, ninguém pôde salvá-lo de seus próprios demônios. Macaulay Culkin. Para milhões, Macaulay Culkin sempre será aquele garoto travesso de Esqueceram de Mim. Ele foi o ator mirim mais bem pago de sua época e um
Um ícone internacional antes de atingir a puberdade. Mas enquanto Kevin McAllister estava enganando ladrões na tela, Culkin enfrentava um tipo diferente de perigo na vida real, um que ele não podia prender ou enganar. À medida que os holofotes se apagavam, as batalhas privadas de Culkin tornaram-se dolorosamente públicas. O ponto de virada veio em 2004, quando ele foi preso por posse de maconha e medicamentos prescritos. De repente, o garoto que armou armadilhas em sua casa estava nas manchetes por todos os motivos errados. Embora Culkin não tenha cumprido pena de prisão, seu nome ficou para sempre associado àquela foto icônica, prova de que até mesmo a criança estrela mais amada poderia ser apanhada na correnteza de Hollywood. Mas a história de Culkin é mais complexa do que uma única noite ruim. Anos de drama familiar, um circo midiático tóxico e especulações constantes sobre sua saúde cobraram seu preço. Embora ele tenha conseguido um retorno peculiar e discreto nos últimos anos, seu encontro com a lei permanece como um lembrete claro. As crianças douradas de Hollywood não estão imunes aos problemas do mundo real. Às vezes, sobreviver às piores armadilhas da indústria é mais difícil do que sobreviver aos bandidos molhados. Jodie Sweetin. Jodie Sweetin trouxe vida e risos para Full House, como Stephanie Tanner, conquistando os espectadores com seu bordão característico e charme infinito. Mas nos bastidores, sua história tomou um desvio para a escuridão, vício e uma série de problemas legais. A transição de estrela infantil para adulta provou ser difícil, especialmente quando as câmeras pararam de gravar. Após Full House, as lutas de Sweetin com álcool e drogas escalaram rapidamente. Ela foi presa por dirigir sob influência e posse de drogas, causando choque entre seus fãs. Cada foto de prisão desgastava a imagem saudável que todos lembravam da TV. Durante anos, Sweetin entrou e saiu de reabilitação, lutando para recuperar sua vida de um ciclo implacável de recaídas e problemas legais. Embora Jodie eventualmente tenha encontrado seu caminho de volta à sobriedade e à defesa, seu passado criminal permanece como um poderoso alerta sobre os perigos que espreitam por trás da fama infantil. Sua jornada de queridinha da América, a presença constante em tabloides e depois, contra todas as probabilidades, a recuperação, prova que até as estrelas mais brilhantes podem se perder. Mas também nos lembra que, com determinação suficiente, alguns podem lutar para voltar, um dia de cada vez. Aaron Carter. Aaron Carter começou como o irmão mais novo de um Backstreet Boy e rapidamente traçou seu próprio caminho como estrela pop, presença regular na Nickelodeon e ídolo adolescente. Mas a fama chegou rápido, e as consequências também. À medida que ele fazia a transição para a vida adulta, a vida de Carter tornou-se um desastre em câmera lenta, cada ano trazendo novo caos, novas manchetes e novas fotos de prisão. Seu histórico criminal parece um roteiro selvagem, com múltiplas acusações de dirigir sob influência, posse de drogas, brigas em bares e acusações de violência doméstica. Suas prisões frequentemente vinham com reviravoltas dramáticas, desde desabafos bizarros no Twitter até colapsos diante das câmeras. O público assistia com fascinação e horror, enquanto a imagem outrora brilhante de Carter era desgastada por escândalo após escândalo. Mesmo enquanto tentava melhorar sua conduta e relançar sua carreira musical, Aaron não conseguia escapar de seu passado. O mundo viu um garoto que recebeu demais, muito cedo, e nunca aprendeu a lidar com as consequências. A vida de Carter é um conto de advertência. No mundo do estrelato infantil, a queda pode ser brutal, e o caminho de volta é mais íngreme do que se imagina. Taran Noah Smith. Taran Noah Smith cresceu no set de Home Improvement, fazendo piadas e encantando a América como o mais novo dos filhos Taylor. Mas quando as câmeras pararam de gravar, Smith se rebelou contra sua imagem na tela, e os resultados foram confusos. Como jovem adulto, ele foi manchete por uma estranha série de problemas legais, mais notavelmente uma prisão em 2012 por dirigir sob influência e posse de maconha. A jornada de Smith de queridinho de sitcom a réu criminal parecia quase roteirizada para tabloides. Seus problemas com a lei não foram violentos ou chamativos, mas foram suficientes para quebrar a ilusão do astro infantil perfeito. Em vez de faculdade e mais trabalhos de atuação, ele acabou em tribunais, enfrentando as consequências de escolhas feitas longe da trilha de risadas do sitcom. A história de Taran é menos sobre uma queda dramática e mais sobre o que acontece quando as estrelas mirins de Hollywood têm que encontrar seu caminho no mundo real, sem roteiro, sem rede de segurança e sem aplausos. Ele deixou a atuação para trás, mas o legado de sua fama precoce e seus encontros com a lei na vida adulta o seguiram. É a prova de que, às vezes, as quedas mais silenciosas são as mais difíceis de se recuperar. Dustin Diamond. Dustin Diamond era Screech, o adorável e excêntrico nerd de Saved by the Bell que sempre parecia ter boas intenções. Não importava o quanto de caos ele causasse. Mas depois que o sino tocou pela última vez, a vida real de Diamond foi muito menos sitcom e muito mais drama de tribunal. Seus anos adultos tornaram-se um banquete de manchetes, brigas de bar, trabalhos estranhos e, eventualmente, um crime que chocou até mesmo seus críticos mais severos. Em 2014, Diamond foi preso após uma altercação na noite de Natal.
Altercação em um bar de Wisconsin saiu do controle. A briga terminou com Diamond sacando um canivete e esfaqueando um homem. Ele alegou legítima defesa, mas o júri não ficou totalmente convencido. O resultado? Uma sentença de 4 meses de prisão por porte de arma oculta e conduta desordeira. Não foi seu primeiro problema com a lei. Seu nome continuava aparecendo em tabloides por processos e outros enredos legais. Os anos posteriores de Diamond foram marcados por tentativas de redenção e uma batalha contra o câncer que, em última análise, tirou sua vida. Mas sua passagem pela prisão mudou para sempre a forma como os fãs o viam. A transição de nerd da TV para criminoso na vida real provou mais uma vez que, em Hollywood, o mundo real é muito mais bagunçado do que qualquer programa de sábado de manhã. Lilo Brancato Jr. subiu rapidamente, conseguindo um papel de destaque em A Bronx Tale e, mais tarde, aparecendo em The Sopranos. Mas enquanto seus personagens na tela flertavam com problemas, sua história, fora das telas, cruzou a linha. A espiral descendente de Brancato começou com o vício, levando a uma série de decisões ruins que culminaram em uma tragédia que ninguém poderia roteirizar. Em 2005, Brancato e um cúmplice invadiram uma casa em busca de drogas. O assalto terminou em desastre quando um policial foi baleado e morto. Embora Brancato não tenha sido o atirador, ele foi condenado por tentativa de roubo e cumpriu 8 anos de prisão. O caso se tornou uma sensação na mídia. Oh, The Bad Boy de Hollywood. A morte do policial, o vício e a promessa desperdiçada, tudo em um só. Quando Brancato saiu, ele falou sobre seus arrependimentos e os danos causados, mas nada poderia apagar a mancha deixada por aquela noite. Sua história é uma dura lição de como as coisas podem dar errado rapidamente quando fama, vício e más companhias se misturam. Para os fãs que o amavam como um garoto esperto com um coração de ouro, sua jornada na vida real tornou-se um lembrete sombrio de que nem toda a história de ator termina com aplausos. Shaun Weiss. Os fãs de Mighty Ducks lembram de Shaun Weiss como o espirituoso Goldberg, goleiro extraordinário e alívio cômico. Fora das telas, porém, a vida de Weiss estava longe de ser um filme esportivo de bem-estar. Como adulto, ele lutou contra um vício tão severo que o levou repetidamente para trás das grades e deixou os fãs chocados com sua transformação dramática. Os problemas de Weiss começaram com pequenos furtos e posse de drogas, mas foi sua prisão em 2020 por invasão residencial que realmente chamou a atenção. Fotos de prisão viralizaram, com fãs mal reconhecendo o garoto antes gordinho de sua infância. Sua luta contra o vício em metanfetamina o deixou física e mentalmente devastado, alternando entre celas de prisão e camas de reabilitação. Mas a história de Weiss não é apenas sobre a queda. É sobre a realidade brutal que às vezes acompanha a fama infantil. Após anos de luta, há sinais de esperança, sobriedade, reconstrução dental e pequenos passos de volta a uma vida normal. Ainda assim, para toda uma geração, ver Goldberg em uma foto de prisão foi um golpe no estômago que ninguém esperava. Os Mighty Ducks podem ter nos ensinado sobre reviravoltas, mas a vida real é muito mais difícil do que os filmes. Brian Bonsall era o adorável Andy Keaton em Family Ties, derretendo corações e conseguindo papéis em filmes antes mesmo de poder dirigir. Mas a vida adulta de Bonsall passou de saudável a problemática em uma velocidade relâmpago. Depois de deixar a atuação, ele acumulou prisões por agressão, violência doméstica e dirigir sob a influência de álcool, uma tríade de caos legal que manteve seu nome nas notícias pelos motivos errados. Em um incidente notório, Bonsall foi preso por atacar um amigo com um banco de bar. Outra vez, foi uma ex-namorada que chamou a polícia após uma altercação violenta. Adicione algumas acusações de dirigir sob a influência de álcool e você tem a receita para uma completa reformulação da imagem de uma estrela infantil. Bonsall passou períodos na prisão, reabilitação e liberdade condicional, cada tentativa de recuperação seguida por outra manchete. Hoje em dia, Bonsall está tentando fazer música e manter um perfil discreto, mas sua jornada é um exemplo clássico de como o sucesso precoce não garante um caminho tranquilo. Para quem cresceu assistindo Family Ties, sua transformação de criança precoce a réu criminal é difícil de aceitar. Às vezes, as apostas mais seguras de Hollywood acabam sendo suas cartas mais imprevisíveis. Mitchell Musso era o amigo bobo e adorável em Hannah Montana, iluminando o Disney Channel e vivendo o sonho de milhões de jovens fãs. Mas, uma vez que as câmeras pararam de gravar, as escolhas adultas de Musso colocaram sua imagem impecável à prova. Seu maior erro ocorreu em 2011, quando ele foi preso por dirigir sob a influência de álcool. Foi um choque para qualquer um que já o tivesse visto como o ajudante inocente. A prisão de Musso foi o tipo de manchete que a Disney tenta desesperadamente evitar. Os detalhes eram típicos de celebridades: parada de trânsito tarde da noite, teste de sobriedade no local e uma foto de prisão espalhada pela internet.
Embora o incidente não tenha resultado em tempo de prisão, ele freou sua carreira e mudou a forma como os fãs o viam. Ele passou de aposta segura da Disney para mais um conto de advertência sobre a fama infantil que deu errado. A jornada de Mitchell Musso de estrela de sitcom para o lado errado da lei é um lembrete de que mesmo aqueles que parecem ter tudo podem fazer uma escolha que muda tudo. Em Hollywood, a distância entre a calçada da fama e uma fila de reconhecimento policial pode ser surpreendentemente curta. Jamie Foxworth. Jamie Foxworth era a mais jovem dos Winslow em Family Matters, conhecida por seu sorriso inocente e falas que roubavam a cena. Mas Hollywood pode ser um bairro difícil para estrelas mirins, e o caminho de Jamie se tornou turbulento após seu sucesso inicial. À medida que os holofotes do programa se apagaram, ela lutou com dramas familiares e decepções na carreira que a levaram a uma espiral descendente. Seus problemas se tornaram públicos aos 20 anos, com incidentes envolvendo acusações de dirigir sob a influência de álcool e posse de drogas. Não eram apenas as questões legais. O peso da fama infantil, problemas financeiros familiares e a busca por uma identidade longe da TV se acumularam. Cada nova manchete parecia marcar outro capítulo difícil, enquanto Foxworth tentava, tropeçava e tentava novamente recuperar algum controle sobre sua história. A jornada de Foxworth é uma lição de como o sucesso em Hollywood pode ser frágil, especialmente para crianças que crescem sob sua influência. Apesar de suas batalhas com a lei e o vício, ela falou honestamente sobre seus retrocessos e sua luta pela recuperação. Para aqueles que a lembram como a doce criança da porta ao lado, suas dificuldades servem como um alerta. Nem todo final de sitcom é feliz para sempre. Às vezes, o verdadeiro drama vem muito depois dos créditos finais. Anissa Jones. Anissa Jones conquistou corações nos anos 1960 como Buffy em Family Affair, uma garotinha com um grande laço e uma personalidade ainda maior. Mas sua vida fora das telas foi marcada por dor, instabilidade e um mundo que parecia não ter paciência para estrelas mirins crescendo. Depois que seu programa terminou, Jones se sentiu perdida, afastada do apoio e da estrutura que conhecia quando criança. Na adolescência tardia, Anissa foi presa por posse de drogas, um sinal de alerta para uma vida que estava perigosamente fora de controle. Amigos e familiares assistiam em desespero, enquanto ela oscilava entre más decisões e más companhias. Seus problemas legais foram um aviso precoce de que a rede de segurança da fama infantil havia desaparecido, e não havia ninguém para ampará-la. Tragicamente, a história de Anissa Jones não teve chance de redenção. Sua espiral descendente terminou em desilusão. Mas seus breves encontros com a lei permanecem como um lembrete sombrio de quão rapidamente as luzes mais brilhantes da indústria podem se apagar. A lição? Hollywood raramente permanece para ajudar suas estrelas mais jovens quando a cortina cai. Leif Garrett. Leif Garrett foi o ídolo adolescente da América nos anos 70, com pôsteres em todas as paredes dos quartos e uma carreira pop que gritava sucesso. Mas a vida de Leif fora dos palcos era mais turbulenta do que qualquer um de seus sucessos no rádio. Drogas e decisões imprudentes tornaram-se parte de sua rotina diária. Ele colecionava prisões como se fossem cartas de troca, posse de heroína, roubo, brigas de bar e mais. O registro criminal de Garrett não é apenas uma lista de pequenos erros. Um dos capítulos mais sombrios veio após um acidente de carro no final dos anos 70, que deixou seu melhor amigo paralisado. Leif estava sob a influência e pagou o preço tanto no tribunal quanto aos olhos do público. A culpa e a pressão só aceleraram sua espiral. Nos anos 1990 e 2000, Garrett era presença constante em tribunais e reabilitações, ganhando manchetes por tudo, menos por sua música. Suas declarações públicas sobre seus erros tornaram-se tão famosas quanto suas músicas. Para os fãs, Leif Garrett tornou-se um aviso vivo. Quanto mais rápido você sobe em Hollywood, mais duro pode ser a queda. Mesmo ídolos adolescentes não estão imunes às consequências da vida real. Nicholas Brandon. Xander Harris de Buffy, a Caça-Vampiros, era o herói nerd por quem você torcia, mas a vida real do ator Nicholas Brandon se tornou muito mais sombria. Após o término da série, as batalhas de Brandon com o vício levaram a uma série de confrontos com a lei. Prisões por violência doméstica, vandalismo, grande roubo e fraude com medicamentos prescritos mantiveram-no nas manchetes pelas razões erradas. Os problemas legais de Brandon geralmente seguiam o mesmo padrão: um colapso em público, intervenção policial e uma foto de prisão sombria estampada na mídia. Cada prisão parecia aprofundar o ciclo, à medida que lutas pessoais e reveses profissionais se entrelaçavam. Tentativas de retorno foram ofuscadas por outra noite ruim, outra manchete, outra decepção. A história de Brandon é a definição de um conto de advertência para estrelas mirins e seus fãs. Hollywood pode fazer de você uma lenda, mas também pode te mastigar e cuspir. Para todos que torceram por Xander, ver o nome de Brandon associado a tantos problemas foi um golpe no estômago, um lembrete de que a fama não é um escudo contra problemas do mundo real. Chyler Dalian. Chyler Dalian teve um momento passageiro nos holofotes quando criança, com um pequeno papel em Mighty Morphin Power.
os Rangers, mas nada nos roteiros poderia preparar alguém para o show de horror da vida real que se seguiria. A história de DeLeon é uma das mais sombrias de Hollywood. Quando adulto, ele arquitetou um crime horrível que chocou até os fãs de crimes reais mais calejados. Em 2004, DeLeon, junto com cúmplices, se passou por um casal interessado em comprar um iate de Tom e Jack Hawks. O encontro terminou em terror. Os Hawks foram amarrados a uma âncora e jogados ao mar vivos. O caso rapidamente ganhou manchetes por seus detalhes assustadores e pela transformação sinistra de DeLeon de ator infantil a criminoso impiedoso. Os investigadores pintaram um quadro de desespero financeiro e violência calculada. O julgamento foi um pesadelo de tabloides, com testemunhos revelando uma teia de mentiras, traição e assassinato a sangue frio. Em 2009, DeLeon foi condenado à morte pelo crime. O caso continua sendo um dos mais notórios, envolvendo um ex-astro mirim. A história de Skylar DeLeon não é sobre más escolhas ou deslizes de tabloides. É um horror completo de Hollywood que prova que, às vezes, a vida real é muito mais estranha e sombria do que qualquer coisa já filmada. Para aqueles que pensam que atores mirins são imunes aos piores reveses da vida, a queda de DeLeon é um alerta assustador. Então, qual é o verdadeiro crime de Hollywood aqui? Os passos em falsos selvagens dessas estrelas mirins ou o sistema que os preparou para o desastre? Talvez sejam ambos. A fama pode parecer um conto de fadas, mas por trás de cada sorriso no tapete vermelho há uma história que você não vê. E às vezes, ela termina em uma foto de prisão. Qual queda te chocou mais? E quem você acha que poderia ter mudado tudo? Deixe seus pensamentos abaixo. Inscreva-se para mais verdades não contadas de Hollywood. E lembre-se, neste negócio, crescer é o papel mais difícil de todos.